Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Então vamos continuar aqui nosso estudo do Livro dos Espíritos, tá? A partir da questão número 13, tá? Nós fizemos aí até a 12 no vídeo anterior, vamos lá na número 13. Estamos ainda aqui no livro 1, capítulo 1, né? Sobre Deus o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo, tá? Mas não esqueçam que o Livro dos Espíritos você pode ter as referências pelo número da questão. Então continuamos lá na questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Kardec fez essa pergunta aos espíritos. E eles responderam: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então vejam, lembra que a gente falou nas questões anteriores que a gente tenta fazer uma ideia de Deus, mas a gente fez até uma comparação, né? Como se fosse a minhoca tentando conceber as ideias do ser humano, né? E nós estamos nessa distância para Deus. Então nós tentamos saber algo, é natural e isso é até saudável a gente cogitar, né? A gente tentar ter ideias. Nunca, é claro, botar um ponto final e dizer, não, é isso aqui que é Deus e pronto. Mas aqui tem algumas ideias que são colocadas, né? Para que nós tenhamos uma percepção do que é a perfeição de Deus. E nesses tópicos aqui que eu vou ler, vocês vão ver como é que é. Deus é eterno. Então esse é o primeiro tópico. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, um dos atributos aqui é a eternidade. O segundo é ser imutável. Então, Deus é imutável. Se tivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, né? Toda a criação estaria sujeita às mudanças de Deus. Isso remete muito às religiões antigas, né? As mitologias, onde diziam que Deus estava bravo, Deus ficou irado. E não só as mitologias antigas, as religiões antigas, né? No tempo lá de Moisés, ainda tinham pessoas que achavam assim, Deus ficou irado. E se conta na Bíblia, né, a ira de Deus. Então são variações que Deus não possui, porque Deus é perfeito, né? Então Deus não é imutável. O segundo é ser imaterial. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Aí ainda nos remete às religiões antigas, às mitologias antigas, né? Que existiam vários deuses, um deus para cada coisa. E às vezes existiam, né, segundo as mitologias, até brigas entre deuses, deuses que matavam deuses, né? Então, o universo, se fosse dessa forma, o universo não teria estabilidade nenhuma, estabilidade razoável, né? Porque perante a nossa ideia, às vezes parece meio caótico, mas não, perante o infinito é muito diferente. Deus é todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não haveria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. Então, ser todo-poderoso, ter o poder soberano, significa que só ele é o Criador, né? Não existe um outro Criador, não existem coisas na Terra
criadas, né, por outro Deus, somente o Deus único. Tá? É claro, naturalmente a gente sabe que existem coisas criadas pelos seres humanos, mas ainda assim criadas e baseadas em toda a inteligência, todo o conhecimento que já vem da espiritualidade, com partículas, com materiais que já foram criados por Deus, porque nós usamos, afinal de contas, os recursos que existem na Terra. Né? Na sequência ele diz aqui, é soberanamente justo e bom. Esse é um fator muito importante, tá? A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Então, vejam, esse soberanamente justo e bom, às vezes tem pessoas que ficam pensando assim, mas tal coisa acontece, porque Deus permite, Deus sabe cada coisa porque está naquele lugar. E a nossa visão pequena ainda não consegue alcançar o objetivo das coisas, a finalidade e o porquê que acontece. Mas Deus é soberanamente justo e bom. E se tem algo que ainda é permitido neste momento, é por causa da injustiça, sim, dos próprios homens, tá? E não de Deus. Então vamos adiante, vamos seguir aqui para o panteísmo, tá? Tem uma outra parte desse capítulo. Na questão número 14, Kardec pergunta, Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e todas as inteligências reunidas? E aí o Espírito responde, se for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Ou seja, ele está dizendo, Deus não pode ser a reunião de todas as mentes, todas as almas, porque existem crenças que acham que Deus é o todo, né? Mas aí Deus seria, como ele está dizendo aqui, o efeito das coisas e não a causa primária, porque aqui no livro diz, né, que Deus é a causa primária de todas as coisas, então ele é o Criador. Ele não pode ser o Criador e ser ao mesmo tempo o grão de areia, o Criador e ser ao mesmo tempo o oceano, né? Então ele é o Criador dessas coisas e não as coisas. E se assim fosse também, Deus poderia ser destruído, dizimado, porque afinal de contas os recursos nós não estragamos na Terra, nós não destruímos a natureza aí como seres humanos. Tem uma consideração aqui na sequência. Deus existe, a sequência da resposta do próprio Espírito, tá? Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto onde não podeis sair. Ele está fazendo uma consideração aqui, ó, não fique cogitando coisas além que não são na realidade, né? Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas, e isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Olha, aqui o Espírito deu até pode-se dizer, uma chinelada no Kardec, né? Porque o Kardec, ele era um cientista, então ele era muito persistente nas perguntas para querer saber as coisas. Então ele disse aqui, olha, você está querendo saber tanta coisa de Deus e a tua mente é tão pequena ainda, né? Vá se preocupar com coisas mais importantes no momento que afligem tanto a humanidade, em vez de querer saber as minúcias de quem é Deus e como é Deus. Mas isso é natural na mente questionadora do homem, né? que tenta descobrir, que tenta aprender. Afinal de contas, Kardec, eu acredito, né? Kardec não estava tentando ser, na verdade, orgulhoso, Kardec estava tentando aprender mais, né? Na questão 15, ele pergunta aqui, que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta, né? Que Deus é o todo. E ele responde categoricamente, o homem não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser parte dele. Né? Ou seja, o Espírito não respondeu, ele já tinha respondido, né? Ele diz assim que o homem quer acreditar que ele é parte, né? Bem, neste vídeo vamos encerrar aqui na questão 15, no próximo continuamos na questão 16.
Vocês podem ver que os vídeos têm sido curtos, nós não estamos avançando muito, né? Para não ficarem vídeos muito cansativos, tá? Então, continuamos. Próximo vídeo, questão 16. Até lá!